Olá, galerinha, tudo bem? Então, hoje vamos dar início a mais uma aula, a nossa segunda aula. Na primeira aula tivemos a oportunidade de estudar um pouco sobre a introdução à patologia, bem como alguns conceitos importantes dentro da patologia. Hoje nós iremos estudar um pouco sobre os distúrbios do crescimento e da diferenciação celular. Então, como é que acontecem esses distúrbios dentro da célula e como é que essas células se diferenciam? Como é que a gente sabe identificar que existe essa mudança de célula, né? Então, distúrbios de crescimento são crescimento e diferenciação de célula, onde são processos essenciais para os seres vivos, certo? Então, dentro desses distúrbios, nós podemos citar a multiplicação celular, né? Essa multiplicação celular, ela é responsável pela formação de um conjunto de células que acontece no indivíduo. Já na diferenciação celular, a gente vai perceber a diferença morfológica dessas células. Com isso, esses processos, eles sofrem devido a vários tipos de agentes, seja eles internos, externos, físicos, químicos. Então, quanto à classificação dessas células, nós podemos citar um exemplo com relação à capacidade de replicação dessas células, nós podemos dizer que elas são lábeis, estáveis, permanentes ou perenes. Então, quando a gente fala que essas células são lábeis, quer dizer que elas se adaptam com mais facilidade, certo? Esses tipos de células, elas se adaptam com mais facilidade. Quando elas são estáveis, elas são capazes de proliferar de acordo com o estímulo que ela está recebendo, certo? E nas células permanentes ou perenes, é quando elas atingem um estágio de maturação, certo? E que após o nascimento elas não se dividem mais. Então, um exemplo desse tipo de células, a gente pode citar os neurônios, certo? Então, o nosso organismo, nós sabemos que as nossas células, dentro dela existe um DNA, certo? E esse DNA, a gente denomina, né? Esse material genético, a gente denomina como células-troncos. Então, essas células-troncos, elas têm umas subdivisões, que são as células totipotente. Esse nome TOT que vem de total, né? Uma célula totalmente potente. Nós temos pluripotente, temos multipotente e nós temos unipotente, certo? Então, isso aí vocês vão ver detalhadamente no material que foi enviado para vocês, certo? Então, a gente está só citando aqui, vocês continuam a leitura lá no material que a gente enviou para vocês. Então, quanto ao número de células em um indivíduo, ele resulta num balanceamento entre o número de células que são originadas através da mitose e da meiose. Ou seja, essa mitose é um processo de contínuo, onde existe uma divisão, né, dessas células, e a apoptose é o que a gente falou na aula passada, é a morte celular. É a morte dessas células, diferentemente de necrose, tá, gente? Necrose é a morte do tecido onde ele não tem mais função para nada, certo? E com isso, faz com que ative e estimule o crescimento dessas células, através desse processo. Então, existem alguns fatores que eles são capazes de estimular, né, a multiplicação dessas células, que são essas ações autócrina, que ela age quando a célula age na célula que produziu, certo? Já a parácrina, elas agem nas células vizinhas. A endócrina age nas células distantes. Já a justácrina, ela age em células muito próximas. Então, em relação a esses distúrbios, agora, a partir de agora, esses que a gente vai estudar agora, isso é essencial dentro da patologia.
Agora, isso aí, né, vocês realmente não podem esquecer e levar consigo, né? Eu sempre gosto de explicar para os meus alunos, tipo, quando algo é importante que você tem que saber, porque um dia você vai precisar daquilo ali, né? Eu gosto muito de orientar em relação a isso, desculpa. Então, ainda dentro desses distúrbios, nas células existem algumas alterações, né? E quando isso acontece, a gente chama alterações do volume celular. Quando acontece uma alteração do volume, nós dizemos que uma célula ela é ou hipertrófica ou hipotrófica. Hiper vem de quê? De aumento. Toda vez que vocês escutaram hiper, aumento, hipo, diminuição. Não esqueçam, hiper, aumento, hipo, diminuição, certo? Então, quando isso acontece, é porque aconteceu alguma alteração no volume dessas células. Quando acontece alguma alteração na taxa da divisão celular, a gente diz que ela é hiperplasia, hiperplásica. Ou então que ela é hipoplásica ou aplásia, certo? Depois a gente vai ver detalhadamente isso aí. Quando existe alguma alteração de diferenciação nessas células, nós chamamos elas de metaplasia, né? Células metaplásicas. E quando existe alteração do crescimento e da diferenciação dessas células, a gente denomina de displasia e neoplasia, que serão assuntos da nossa próxima aula, certo? Então, uma hipotrofia, lembra? Hiper vem de aumento, hipo vem de diminuição. Então, hipo aqui está dizendo que é o quê? Uma redução, uma diminuição. Então, hipotrofia é uma redução quantitativa dos componentes estruturais e das funções celulares, resultando na diminuição do volume dessas células e dos órgãos atingido, certo? Então, vocês vão perceber que dentro da hiperplasia, metaplasia, hipotrofia, aplasia, tudo isso, ela pode ser fisiológica e patológica. Fisiológica é do nosso organismo, né? Fisiologia do nosso organismo, que pode acontecer naturalmente através das proteínas, né? Enzimas, que é produzida através da alimentação, e com isso pode ser utilizado a nosso favor, né? E temos também o lado patológico. Então a gente vai tentar explicar fisiológico e patológico de cada uma dessas nomenclaturas, certo? Então, dentro da hipotrofia, que é diminuição, né? Redução desses componentes e funções celulares. Na fisiologia, a gente pode dizer que é quando ocorre em todos os órgãos uma redução generalizada do metabolismo, certo? Estabelecendo um novo equilíbrio. Vocês estão vendo aí na imagem que eu enviei para vocês, onde tem falando sobre anabolismo e catabolismo. Estão vendo que no anabolismo teve um aumento celular, né? E no catabolismo teve uma diminuição celular do músculo, da musculatura. Então isso aí está dizendo que ocorreu uma hipotrofia, uma diminuição, certo? E quando acontece uma hipertrofia, né? Um exemplo fisiológico bem comum que a gente pode citar é quando se vai para a academia, não é isso? Quando a gente vai para a academia, a gente percebe que é através de malhar bastante, isso falando fisiologicamente, naturalmente, porque de tanto a gente exercitar, vai lá crescer os nossos músculos e vai ficar hipertrófico. Diferentemente de um caso patológico, tipo que às vezes tem gente que toma anabolizante, muitas vezes não se dá e desencadeia um fato, né, patológico. Vou tomar uma aguinha aqui, gente.
Grávida toma bastante água. Vamos lá. Então, na hipotrofia, nós vimos o lado fisiológico. Vamos agora estudar um pouco o lado patológico. Patológicos são consequências que são dependentes do local afetado. Ou seja, ele vai afetar um órgão, um músculo, uma parte específica. Então, nós podemos citar na patológica uma deformidade hormonal, onde pode acontecer, né, uma hipotrofia das células, uma inervação, tipo uma falta de estímulo. Um exemplo comum que vocês estão vendo aí na imagem é quando pacientes, pessoas que não tomam a vacina de poliomielite. Vacina de poliomielite é uma vacina que é indicada para a gente tomar quando nasce, com 2, com 4 e com 6 meses. E tem um de reforço que é com 1 ano e 3 meses, se eu não me engano, eu acredito que seja isso, certo? E com isso, quando a pessoa não toma essa vacina, o que é que acontece? Muitas vezes você pode ficar com sequela dela. Qual seria a sequela? Um hipotrofiamento, tipo uma diminuição do osso, né? Que ela pode causar, tipo uma diminuição da perna, ela pode causar paralisia infantil, certo? Entre outras coisas. Na hipertrofia, a gente estudou hipo, que é diminuição. Agora nós vamos para hiper, que é um aumento, certo? Na hipertrofia, é quando existe um aumento quantitativo dos constituintes e das funções celulares. Hipo, diminuição, e hiper, aumento, certo? Que provoca um aumento volumérico dessa célula e dos órgãos afetados. É uma forma de adaptação celular frente à maior exigência de trabalho. Ou seja, assim como na hipotrofia, na hipertrofia não é diferente. Ela tanto pode ser fisiológica como ela pode ser patológica. Na fisiológica, são os processos programados. A gente pode citar o exemplo da musculatura uterina. Ou seja, quando a mulher está grávida, o útero dela, ela se adapta fisiologicamente, né, para poder receber aquele bebê dentro do seu útero. Então, ele vai se adaptando, ou seja, ele vai criando elasticidade, vai se adaptando à musculatura, né, para a chegada desse bebê, certo? Porque imagina, o útero é lá bem pequenininho, muita gente tem bebê aí normal e vocês sabem que sai o bebê aí do tamanho do mundo. Então, assim, óbvio, né, que aconteceu alguma coisa. Então, fisiologicamente, né, o nosso organismo ele é preparado para esse tipo de situação. E na patológica são processos não programados, certo? Então, na hipertrofia, na fisiológica, a gente cita o exemplo de, né, a musculatura uterina durante a gravidez. E a patológica é o que acontece fora de anormal, né? Então, na hipertrofia patológica, a gente pode citar o exemplo do coração, o crescimento excessivo do coração. Então, não é normal, o coração existe um tamanho específico. Então, quando essa musculatura ela cresce, ela aumenta, então a gente chama de hipertrofia, tipo do miocárdio, por exemplo. Se fosse do útero, hipertrofia uterina, certo? Então, na hipertrofia patológica, isso acontece uma sobrecarga do coração, ou seja, um aumento dessa resistência, né, onde vai fazer com que esse sangue circule de forma irregular, né? Então, dentro dessa musculatura, as paredes desses órgãos, eles vão ficar oco. E com isso, vai desencadear uma hipertrofia patológica, certo?
Então aqui só para mostrar para vocês nessa imagem, olha só, vocês observem aqui comigo. Aqui a musculatura, né, do miocárdio, do coração, estão vendo aqui no aspecto normal, olha como é que fica essas células todas pequenininhas, né? E quando acontece uma hipertrofia, um aumento dessas células, olha só o tamanho que elas ficam, tá vendo? Ó, diferentemente do estágio normal, olha só o aumento delas. Então ali houve um aumento dessas células, né, no músculo cardíaco. Então isso aqui é considerado patológico. Ó, aqui é um exemplo de hipertrofia muscular, a gente trouxe aqui o Hulk, né? Vocês sabem que não é normal. Quando você vê aquelas pessoas lá na academia, todo bombadão, que a gente chama ali, ah, Maria, parece um sorvete, né? Que é só os braços, né, forte e as pernas bem fininhas, que tomam um monte de anabolizante. Então ali não foi uma hipertrofia fisiológica, onde você malhando aos poucos o músculo do seu braço, da sua perna foi crescendo proporcionalmente. Diferentemente aqui de uma hipertrofia muscular, né, que cresceu aí de uma maneira desproporcional, que muitas vezes pode trazer consequências para essa pessoa, né? Então, na hipertrofia musculatura lisa, desculpa, a gente pode citar o exemplo de no caso da próstata, né? Quando a próstata ela está normal, a urina ela vai sair normal aqui, ó, pela uretra, tá vendo? Esse canalzinho aqui. Isso aqui é o desenho da bexiga normal. Agora, quando a bexiga ela é crescida, ou seja, existe um aumento de célula, com isso vai dificultar a saída da urina, vai fazer com que a pessoa sinta dores e tudo mais. Então aqui a gente chama de quê? Hipertrofia patológica, certo? Aqui então, ó, a fisiologia normal de uma próstata normal e a fisiologia de uma próstata crescida, tá vendo? Com isso faz com que feche esse canal, dificultando a saída da urina e o paciente lá se queixando, certo? Aqui é outra imagem também, só mostrando ó, a próstata livre e a próstata com uma hiperplasia, um aumento celular dessa célula, certo? Então, na hipertrofia, esse aumento desse fluxo, né, faz com que preserve a arquitetura, né, do órgão. Essas células, elas crescem até determinado ponto, né? Com isso, vai acontecer uma liberação desses estímulos, induzindo a diferenciação dessas células, certo? Então, a capacidade de hipertrofia depende do tipo celular de cada pessoa. Então, alguns tecidos multiplicam através do seu material genético, né? E outros tratam de processos reversíveis que muitas vezes são cessados através dos estímulos do nosso organismo. Então, tem casos que pode ser reversível, certo? E pode ser cuidado e tratado e evitado que venha a acontecer algo pior, certo? Então, na hipoplasia que a gente viu, que é a diminuição, a gente viu também que ela pode ser fisiológica e patológica, né? Um exemplo que a gente ainda pode citar é em relação à medula, ó, a medula hipoplásica, certo? E a medula normal. E na hiperplasia, esses processos quando ocorrem, é devido ao aumento desse órgão que foi afetado, certo? Então ocorre o volume desse peso, desse órgão afetado, e a gente viu que ela pode ser fisiológica e patológica. Não esquecendo, já vimos da hipoplasia, hiperplasia, né? E ainda falando um pouco da hiperplasia,
vamos citar aqui que na hiperplasia elas podem ser fisiológicas e patológicas. Dentro da fisiologia, a gente pode citar que ela pode ser compensadoras e secundárias. O que seriam essas compensadoras? A gente pode citar o exemplo bem comum do fígado, né? O fígado, quando é necessário, digamos que é necessário fazer a retirada do fígado para doar, para, digamos, minha tia está precisando do fígado. Então o fígado ele tem essa capacidade de ser recompensado, de ser reconstituído, né? Então isso fisiologicamente é normal. E temos o secundário, que é em relação à estimulação hormonal, que é o exemplo que a gente citou do útero, né? E temos a patológica, que a gente pode citar o exemplo dos hormônios, né? Os hormônios, quando ele vem de forma de causar algum dano à saúde. Um exemplo que a gente pode citar é o TSH, que é um hormônio muito comum da tireoide, né? Então, dentro da hiperplasia fisiológica, nós podemos citar um exemplo comum, né? Que é muito comum a gente ver no nosso dia a dia, que é em relação às glândulas mamárias. Tipo, essa primeira mama, ela mostra a mama normal do ser humano, tipo a nossa mama como mulher, quando é normal. Então, a partir do momento que a gente descobre que está grávida, ela já começa, né, a aumentar o número dessas glândulas, que é justamente para estimular a produção do leite, né, lá na frente. Então, quem é mamãe aí vai entender, né, o que eu estou falando. Então, assim, é só para mostrar uma hiperplasia fisiológica. Hiperplasia, aumento do volume de células, né? Então, estão vendo que aqui, ó, está normal e aqui ela está com aumento, que é justamente quando ela engravida. Tanto é que nós mulheres sentimos a sensibilidade nas mamas, um peso, realmente a gente percebe nessa diferenciação. Numa hipertrofia e hiperplasia, veja bem, aqui a gente tá vendo um tecido normal, tá vendo? Tecido normal. E aqui a gente tá percebendo, ó, uma hiperplasia, que é um aumento de células. Vocês estão vendo aqui, ó, o tanto de células. Hiperplasia. Hipertrofia é um aumento do tamanho dessas células, certo? Hiperplasia, o aumento do volume de células. Hipertrofia, o aumento do tamanho dessas células. Deu para compreender? O tecido, quando ele é normal, o tecido, quando ele é hiperplásico, que teve esse aumento de número de células, e o tecido, quando ele é hipertrófico, ou seja, teve um aumento desse volume celular. Tá vendo? Ó? Comparado na hiperplasia. Então, vamos estudar agora a metaplasia. Na metaplasia, o que é que acontece? Meta vem de quê? De diferente, de nova, né? E plasia vem de proliferação, ou seja, é uma proliferação de células novas. Então, metaplasia é a transformação de um tecido adulto em outro da mesma linhagem. Então, quando acontece a metaplasia, é como se fosse a troca de um tecido por outro, certo? Diferente, um tecido novo. Então, um tipo de epitélio que vai transformar em outro tipo de epitélio. Isso acontece em decorrência de haver alguns genes de expressão de outros. E esse processo, em geral, é chamado de metaplásico. É como se esse tecido ele viesse para resistir às agressões que são expostas diariamente no nosso organismo, certo? Então, dentro da metaplasia, existem alguns processos que acontecem, que a gente chama de irritações persistentes.
Isso acontece tipo nas agressões mecânicas repetidas, exemplo, próteses dentárias que são mal ajustadas, né? É muito comum que aconteça essa metaplasia, o nascimento de um novo tecido ali, né? Para fazer com que aquela prótese se adapte. Calor prolongado, exemplo, alimentos quentes, né? Quando você vai e coloca na boca que queima, de certa maneira você não tá vendo, mas queimou ali, normalmente vai nascer um novo tecido, certo? Irritação química persistente, exemplo, o fumo, né? Um exemplo da mucosa respiratória. Inflamações crônicas, como bronquite, gastrite, colo uterino, certo? Então, existem alguns tipos de metaplasias que são considerados comuns, que são eles. Transformação do epitélio estratificado pavimentoso não queratinizado, que é o exemplo do epitélio da nossa boca, após uma irritação prolongada. Temos também o epitélio pseudoestratificado em pavimentoso, que é um exemplo também da metaplasia brônquica, que é muito comum no nosso pulmão, né? Principalmente para pessoas que fumam. E uma transformação do tecido cartilaginoso, que é em tecido ósseos, que são as calcificações. Ou seja, dentro da metaplasia, existem esses 3 tipos comuns que a gente pode citar, né? E com isso, o que é que vocês têm que entender, que vocês têm que compreender? Que esse tipo de alteração que acontece é justamente para receber um novo tecido, certo? Como um exemplo comum que a gente citou aqui, tipo, nas agressões mecânicas repetidas, que é no caso de próteses mal ajustadas. Justamente ali, quando foi mal ajustada, vai ter como é que eu posso dizer? Uma deficiência, uma perda, né? Ali da sua mucosa, e com isso vai nascer um novo tecido, entendeu? Só para mostrar aqui para vocês, né? Ainda dentro da metaplasia brônquica, quando as células elas são calciformes, olha quando elas ficam normais, né? E quando o epitélio ele é metaplásico, tá vendo? Com o nascimento, o crescimento de novas células, certo? Então assim, pessoal, hoje nós ficamos por aqui, certo? Espero que vocês tenham compreendido em relação à adaptação celular. A gente viu que elas podem ser hipertrófica, hiperplásica e hipotrófica, né? Ou hipotrófica. E quanto à sua diferenciação celular, a gente viu que ela pode ser metaplásica, certo? Então, assim, o material tá aí. Vocês derem mais uma lida, eu vou nortear vocês o que vocês devem fazer, certo? A primeira atividade já está disponível para vocês fazer. Irei fazer uma segunda atividade, né? E outras coisas para complementar. Tipo, eu vou ver aí como é que a gente pode fazer, porque eu pensei, além da atividade, um material, né, para auxiliar vocês, além do que vocês já têm, para vocês irem estudando, para complementar, porque se fizer só atividade, tem muitos que vão colar aí do coleguinha. Mas vamos ver se cada um tenta fazer o seu, para assim vocês aprenderem, certo? Então, na nossa próxima aula, nós iremos estudar, deixa eu ver aqui onde eu coloquei, neoplasias, inflamação, distúrbios hemodinâmicos e metabólicos, ou seja, é de extremamente importância isso aí também dentro da patologia, certo? Então, espero que vocês tenham compreendido, né? Qualquer dúvida, estarei à disposição pelo Zap, certo? Assim que vocês perguntarem, se eu não responder na hora, mas pode ter certeza que eu não demoro para responder, né? E espero que tenha ficado alguma coisa nessa nossa segunda aula, certo? Então é isso, pessoal. Tchau e até a nossa próxima aula.